Olá, é com imenso prazer que estamos mais uma vez aqui com o Despertar à Luz do Conhecimento pela nossa TV, na TCM, nos canais 15, 16.6 e 24. Também pela Brisanet, no canal 176, na Telecab, no canal 94, também nos aplicativos. Também você pode acompanhar pelo YouTube da nossa TV ao vivo. Tudo isso para que você possa estar em sintonia com o Despertar à Luz do Conhecimento. É com imensa satisfação que todas as semanas temos esse encontro marcado aqui para a gente estar trazendo temas interessantes e que a gente possa estar aqui discutindo e trazendo essas mensagens de paz e que você possa também dialogar conosco com esses temas interessantes. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a direção dessa casa, na pessoa de Laíre Neto, ao qual a gente tem aqui uma imensa satisfação e sempre é bom agradecer por esse espaço onde a gente pode estar dialogando aqui esses temas interessantes. E no programa de hoje, a gente tem a imensa satisfação de poder contar com o nosso amigo Marcos Vinícius, que vai nos brindar hoje com um tema que é, com certeza, interessante. Marcos Vinícius, antes da gente falar do tema, Marcos Vinícius, ele é advogado, é pai de um casal, como ele mesmo denomina, um casal lindo, né, de filhos. Ele é presidente da Fundação Casa do Caminho. Daqui a pouco ele vai também explicar para a gente como é o funcionamento dessa fundação aqui em Mossoró. Presidente da CONDICA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mossoró, e também expositor espírita, né, palestrante espírita, né, traduzindo popularmente, e hoje vai falar, né, sobre o sofrimento e a terapêutica, obviamente sobre a ótica espírita. E desde já, Marcos, a gente agradece imensamente, né, a sua participação aqui, né, por nos brindar, né, com esse tema que a gente já de cara diz. É um grande desafio em tão pouco tempo falar sobre um tema de grande relevância e tão difícil. Mas, desde já, muito obrigado por estar conosco aqui no Despertar à Luz do Conhecimento. Eu que agradeço. A alegria é toda nossa, né, de poder estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão pertinente, tão presente nas nossas vidas, né? Quem aqui nunca teve uma dor, não sofreu, né? Se ainda não teve, talvez ainda tenha. E esse casal lindo de filhos? Casal de filhos é sempre motivo lindo, só né? de alegria, só reduz a dor. Sempre lindo, sempre maravilhoso. Meu filho e minha filha, Heitor e Maria Tereza. E, eu sou um pai apaixonado pelos dois. Tem um deles que é bem novinho, né? Tem, Heitor tem 15 anos e Maria Tereza tem 6 meses. Fez sábado agora. Que maravilha. Minha bebezinha. É que manda em mim. Aí é coruja total, Depois da mãe da minha mulher, que manda em mim é ela. Aliás, antes da mãe, eu acho. Ô Marcos, e a gente está trazendo temas aqui, como a gente fala, que são temas que trazem nesse mundo tão conturbado a reflexão, né, para que a gente possa estar aqui nesse mundo de tantas turbulências, estar discutindo. Mas falar de sofrimento e de terapêutica, a gente vai justamente para, digamos, eu diria que não dois polos, mas duas situações que acabam se complementando ou se relacionando. Sob a ótica espírita, o que seria ou como lidar com o sofrimento e como é essa terapêutica? Como seria o remédio para esse sofrimento? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo... Todo mundo sabe, né? Tudo começa com a dor. Então, a dor, ela é um processo que produz uma sensação na gente. O sofrimento é um estado emocional. Então, temos que entender que dor produz sensação, sofrimento produz sentimento, certo? O sofrimento, para muitos, é caracterizado como o quê? Como a dor que perdura. Então, se eu vivo um processo que me gera uma dor
e eu alimento essa dor, eu vou criar um estado de sofrimento. E o estado de sofrimento com intensidade por um longo período vai influenciar nossas vidas negativamente, né? Ele vai instalar poderá instalar um processo depressivo, ele poderá abrir as portas para um processo, do ponto de vista espírita, obsessivo. O que é um processo obsessivo? É um processo onde irmãos desencarnados, espíritos de vidas passadas nossas, que por algum motivo querem o nosso mal, são nossos antigos algozes, aproveitam aquela brecha, a nossa suscetibilidade espiritual ali naquele momento, para nos prejudicar. E aí podem nos alimentar com ideias negativas, né? Então, o sofrimento tem todo um contexto. Como você bem colocou, é difícil esgotar o assunto. Mas a gente tem que prestar atenção no quê? Que a dor, do ponto de vista espírita, não é algo negativo, né? Eu gosto muito da visão de Leon Denis, discípulo de Allan Kardec, e de Joana de Ângeles, o espírito guia de Divaldo Franco, né? Muito conhecida de quem conhece o espiritismo. O Leon Denis coloca a dor como um processo necessário, uma ferramenta para a evolução do espírito. Então, assim, nós já sabemos que a dor está presente. A dor existe desde que o homem existe. Nós sabemos. É inevitável. Inevitável e intransferível, né? A nossa dor é nossa, nós não podemos transferir para outra pessoa, né? Chore ou não, a dor... Ela vem desde que o mundo é mundo, a história conta a história da humanidade, a gente sabe que existe dor. A propósito, a gente vê a dor presente, inclusive nas grandes obras, nas canções, na poesia, no drama, no teatro, em todo lugar tem a dor e o sofrimento. Ela é a base da vida do ser humano, né? Leon Denis fala que é um verdadeiro martiriológio a vida, né? E Schopenhauer, por exemplo, que é um filósofo considerado pessimista, diz que viver é sofrer, né? Agora, aí que está a questão do ponto de vista espírita. Esse que é o importante que eu gosto. Você entender que a dor é um processo educativo. Que a dor, aliás, entender para você que ela pode ser um processo educativo, um aviso, um despertar para a sua vida de que algo não está legal. Então, por exemplo, eu tenho uma dor física. A dor física é um sinal de que algo está errado. Olha, ou eu estou comendo errado, ou não estou fazendo atividade física, ou estou consumindo algo que me faz mal, ou alguma coisa desregulou no meu organismo, eu preciso ir ao médico verificar e cuidar. Se eu não cuido, o que acontece? Vira uma doença. Entendeu? Então, se eu ignoro os sinais da dor e ela vira uma doença, aí eu posso criar, dependendo do meu estado espiritual e emocional, um estado de sofrimento que dali. Com certeza, todo mundo já viu pessoas passarem por situações semelhantes com sofrimentos diferentes. Eu já conheci pessoas que tiveram doenças semelhantes, mas que passaram por elas de forma diferente. Umas sofreram mais do que outras. Então, o sofrimento, que também é essa emoção negativa, ele tem que ser trabalhado. O mais importante que o Espiritismo nos ensina, a meu modo de ver, é o significado que a gente dá às coisas, ao que realmente importa, e à vida. Quanto mais eu conseguir entender e atribuir, reconhecer o verdadeiro valor das coisas eternas, das coisas ligadas à alma, ao espírito, ou seja, dos sentimentos, dos valores morais, da boa conduta, do amar ao próximo, os valores que Jesus nos ensinou, eu vou conseguir fazer com que essas causas materiais, que só estão presentes aqui na Terra enquanto estamos encarnados, tenham menos poder sobre mim. Então, eu passo a ter controle das minhas emoções, controle dos meus sentimentos. Então, eu passo por uma situação e digo, não, tudo bem, é uma situação que eu não gostaria de estar, mas isso aqui tem alguma coisa para eu refletir. Eu vou parar aqui e vou refletir, peraí, isso está acontecendo comigo é por quê? E o espírita e as pessoas simpatizantes sabem que, do ponto de vista de que nós somos almas existentes há muito tempo, tem causas anteriores. Então, eu posso estar passando por um processo agora que nessa vida eu não dei causa, mas em outra vida eu dei. Então, peraí, agora, aqui é minha chance de resgatar esse débito, de passar por essa prova e com coragem, vencer essa situação e me fortalecer. Você tem uma ideia? Eu vindo para cá, eu vi uma frase assim, dizendo assim, a pessoa postou uma frase dizendo assim, tempos difíceis não duram muito tempo, passam. Pessoas fortes, sim, duram muito tempo. Então, o objetivo da dor, numa linguagem mais simples, é nos tornar pessoas mais fortes. Partindo desse princípio, Marcos, quem não aceita a dor, quer seja física ou mental, tende a ficar mais doente ainda? Sim, porque é o aspecto
da perspectiva, né? Que isso é muito importante. Deixa eu te colocar uma coisa interessante. Eu li uma obra esse ano chamada Nação Dopamina. Ela é da pós-doutora Anna Lembke. Ela é professora universitária de Stanford, certo? E é psiquiatra. E ela é especialista em vícios. E ela estudou e mostrou nessa pesquisa, escreveu essa obra, que foi fruto dessa pesquisa dela, que não, ela não é a única, certo? Estou falando dela, que nós estamos vivendo uma época muito complicada. O que acontece? Existe um neurotransmissor chamado dopamina, Sim. que nós temos, né? Que é responsável pelo prazer e pela recompensa, que está desregulada em quase todos nós. Por quê? Porque, de acordo com o estudo dela, se verificou que nós hoje somos bombardeados por coisas que nos viciam. Então, por exemplo, antigamente o vício era o quê? Uma droga. Crack, cocaína, bebida alcoólica poderia ser uma fonte de vício, pode se tornar viciante, né? Mas hoje nós temos outras formas de vício. Situações que causam adicção, que é rede social, jogos online, entendeu? Compras. Se a gente pesquisar na pandemia, teve gente que teve compulsão por compras. Porque na hora que desequilibrou um pouco a situação, a pessoa foi lá e disparou. Ela queria dopamina, ela precisava ter prazer o tempo todo. E o que é... Ocupar-se. Isso. Aí isso gera o quê? Uma liberação, picos de dopamina, te dá prazer imediato. Recompensa imediata, mas sem esforço. Aí o que isso faz com o organismo? Você recebe tanto que você começa a ficar insensível à dopamina. Então, você precisa aumentar a quantidade para poder sentir. É aquele efeito assim, quanto mais eu bebo, mais forte eu fico, né? Mais eu aguento, digamos assim. É o mesmo raciocínio. Então, o que o estudo comprovou? Que nós estamos sendo bombardeados e estamos precisando nos bombardear. Nos bombardeamos cada vez mais com isso para podermos viver tendo prazer o tempo inteiro. Só que a vida não é sobre ter prazer. Não é sobre ter prazer. A vida, a base da vida... É importante que nós entendamos o seguinte, tudo foi criado por Deus. Deus criou os seres, Deus criou tudo que existe e Ele criou as regras. Vamos colocar na linguagem mais jovem, o jogo é dele. As regras são dele. Se esse reflexo científico que foi analisado biológico no organismo, nada mais é que o desrespeito às leis naturais de Deus. Na hora que eu comecei a me prender em coisas materiais, em situações que não são o amor ao próximo, vencer minhas paixões, minhas vicissitudes, me tornar uma pessoa melhor, buscar fazer o bem, eu entrei em colapso. E o reflexo é no corpo físico. Tudo que eu faço de espiritual que é contra a lei de Deus vai refletir no meu corpo físico. Entendeu? Então é muito importante essa visão. Nós estamos vivendo uma sociedade, e eu acho que todo mundo tem esse sentimento que está nos assistindo, de que as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Você vê, os fatos dolorosos talvez não tenham mudado tanto, os causadores de dor, mas as pessoas estão mais sensíveis. Hoje tem gente sofrendo por menos, digamos assim. Eu escuto muito pessoas mais antigas dizer assim, antigamente, para eu ver um caba sofrer, o caba tinha que não sei o quê. Sim, porque aumentou tanto o número de atividades adictivas que nos deixaram mais fracos, que agora a gente está sofrendo por menos. Isso não deixa de ser verdade. Do ponto de vista, Marcos, espiritual, quais seriam, assim, as recomendações ou como o Espiritismo trabalha para que se evite o sofrimento ou que se combata o sofrimento? Bom, eu gosto de começar pelo preventivo. A primeira parte da terapêutica é o preventivo. Como é que eu previno, não 100%, porque eu tenho as causas anteriores, mas como é que eu posso diminuir esse ciclo na minha vida? Evitando as causas. Quais são as causas? Primeiro, eu, enquanto ser humano, fazer o compromisso comigo mesmo de não fazer nem permitir que o mal aconteça com ninguém. Porque é causa de dor eu fazer o mal a alguém, lei de causa e efeito, né? Tudo volta para mim, na linguagem mais simples. E se eu for omisso e permitir que o mal também, que eu possa evitar aconteça, eu também vou sofrer a consequência disso. Então, prevenção está aí. Outra prevenção, fazer o bem que eu posso. Porque a lei de Deus é de ação. Né? Faça pelo próximo, gostaria que fizesse por você. Então, ele não espera que nós fiquemos parados não fazendo mal. A lei quer que nós nos mexamos e façamos o bem. Eu posso fazer o bem? Então, eu vou fazer o bem. Porque eu estou aqui para isso, não para ver a vida passar na minha frente. Né? Quarto, não me viciar. Aqui é temporário, é passageiro, estou encarnado. Até quem não acredita em encarnação sabe que a vida aqui é temporária. Eu vou nascer e vou morrer. Uma hora eu vou morrer, esse corpo vai embora, né? O destino do espírito a pessoa pode divergir, mas o corpo vai embora. Então, nesse período,
não adquirir vícios, porque trazem sofrimento, inclusive orgânico, biológico, né? E, por fim, não guardar mágoa, né? Nós estamos num mundo em que as pessoas vão sempre se ofender. É inevitável. É inevitável que um dia eu ofenda alguém, que eu seja ofendido, ainda que sem uma intenção velada ou não. Ficar magoado dói demais. Dói. Para quem fica magoado, né? Exatamente. A mágoa é um peso que você carrega. A dor é maior para quem fica magoado. A mágoa é um peso que você carrega e que fica ali remoendo dentro de você. E só vai gerar coisas ruins. Sentimentos ruins, pensamentos ruins, a pessoa amargurada, a pessoa angustiada, sempre esperando por alguma coisa. O outro pode nem estar sabendo. Eu te faço um mal aqui, tô nem aí, queria que ele se lascasse mesmo. Perdão a expressão, né? E aí você fica lá, poxa, o Marcos, e passa anos e anos e anos. E eu tô seguindo minha vida. Lógico, eu vou... E você se corroendo por dentro. Pela lei de causa e efeito, eu vou responder em algum momento por isso. Mas, por enquanto, eu estou vivendo. E a pessoa está carregando uma coisa que ela não fez. Mas é porque nós temos, Fabiano, que inverter as coisas. O mundo está invertido. A gente tem que desinverter. Colocar as coisas no seu lugar. O importante é eu não ofender. Agora, eu não posso viver, que é uma causa muito grande de sofrimento e dor hoje, de expectativas. Nós criamos muita expectativa em tudo. Viva o processo, viva o presente. Futuro é ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Não espere pelo outro. Isso. Faça você a sua parte, cobre de você. Seja hoje melhor que o ontem. Seja a sua versão de hoje melhor que a de ontem. Olha, é hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem. Você não queria ansiedade, porque você não está pensando daqui a 10 anos. Se você conseguir ser hoje melhor que ontem todos os dias, calcula daqui a 10 anos. E esquece o outro. Você pode ajudar? Ajuda. Ele está precisando? Esteja disponível. Mas foque no seu ser. Não ignorando os demais, mas sem se prender aos demais de forma que atrapalhe o seu processo. Porque a gente está aqui para... como dizia, eu acho, Leon Denis disse uma frase interessante, que ele diz assim, a nossa felicidade, ela é proporcional, certo? À extensão dos triunfos sobre nós mesmos e à dedicação aos outros. Olha a profundidade dessa... Ela resume a moral cristã. Então, quanto mais eu vencer as minhas paixões, tudo aquilo que é da carne e temporário, quanto mais eu trabalhar com isso, e no paralelo me dedicar ao próximo, e o próximo é aquele que está ali na minha frente, porque Deus bota, o caminho bota. Você não precisa bater lá na África para na Cruz Vermelha, não. Você está construindo a sua felicidade. E não está violando a lei de Deus e vai evitar a dor e o sofrimento. Que interessante. Estamos conversando hoje aqui, o Despertar, com Marcos Vinícius, né, que é expositor espírita, né, advogado, presidente da Fundação Casa do Caminho, sobre esse tema riquíssimo, né, que é o sofrimento e a terapêutica. E vamos continuar com esse tema. Antes da gente continuar, a gente havia falado no início do programa sobre a Fundação Casa do Caminho. Daqui a pouco a gente vai retomar, Marcos. Antes da gente retomar, que eu tenho uma pergunta já ainda falando sobre essa prevenção, a gente vai abrir apenas um parênteses para falar sobre a Fundação Casa do Caminho. A gente não vai se perder, viu, Marcos? A gente vai retomar só para falar sobre a Fundação Casa do Caminho, e aí a gente não vai se perder, com certeza, e retomar esse tema. A Fundação Casa do Caminho, para a gente não perder, já que o nosso tempo também é curto, Marcos, queria que você explicasse um pouco sobre a Casa do Caminho, que trabalho essa fundação faz e como é que ela funciona para quem tiver interesse, inclusive, de conhecê-la. Pronto, a Fundação Casa do Caminho é um lugar para você fazer o bem. Já evita uma causa de sofrimento. Estão todos convidados. Já é uma prevenção. Já é uma prevenção, já ajuda. Né? A Fundação Casa do Caminho é uma instituição localizada na Rua Marechal Deodoro 2000, Barrocas, lá no finalzinho da Marechal Deodoro, que é a Rua da Cobal. Sim. Você pega asfalto, pega calçamento, quando vê a terra, chegou. Não tem erro, é só um retão. Né? Vai na fé que chega. Está lá bonita. Lá a gente abriga famílias. Abriga no seguinte sentido, nós ofertamos, em parceria com instituições, cursos, oficinas, educação, lazer, arte, cultura, alimentação, para pessoas vulneráveis ali daquela região. Ali é uma região periférica e nós estamos ali para isso. Então, lá vão crianças, adultos e idosos aprender a ler, escrever, tocar violão, flauta, ter atendimento médico e odontológico gratuitos. Enfim, vão desenvolver atividades no tempo livre
nessas áreas, né? Arte, cultura, educação, lazer, e vamos ter esporte também agora. Inclusive, já temos natação e vamos trabalhar com outros esportes. Então, é um local que acolhe essas pessoas e oferece para elas essas atividades que elas não conseguem ter em outro lugar, né? Nós atendemos hoje, conseguimos alcançar dentro e fora da fundação mais de 400 famílias. Então, é um trabalho muito bonito. Tem o Instagram, @Fundação Casa do Quem Caminho, quiser sem conhecer. cedilha e sem acento, né? Tudo junto. Conhece lá, fala com a gente. Maiores informações, é só falar no direct. Pode esperar um pouquinho, se demora para responder, que a gente não tem assessoria de imprensa, essas coisas, sabe? Mas a gente responde, tá bom? E é a oportunidade de evitar dor e sofrimento, viu? Vai fazer o bem lá com a gente. E é uma terapêutica, É né? ótimo. E a gente está aqui na nossa TV, você pode acompanhar com certeza esse programa, além de ao vivo, depois nas redes sociais, né? A gente está na BrisaNet, na Telecab, na TCM, você acompanha no YouTube, espalha para os amigos, enfim. Mas retomando o nosso tema de hoje, o sofrimento e a terapêutica, dentro desse assunto de prevenção, Marcos, sobre a questão da preventiva, a oração dentro da questão espírita, que poder a oração tem nesse trabalho da prevenção como forma, digamos assim, no popular, de remédio? Foi muito boa essa pergunta. A oração não tem um poder, a oração é o poder. Ela é o próprio Ela é remédio. o poder. Ela é o poder para tudo. Tudo. Se a gente ora, a gente consegue estar em contato com Deus o tempo inteiro. É a forma de se comunicar com Deus, é a oração, né? Ela é a forma de se comunicar com Deus, mas ela não tem forma. Deixemos isso muito claro. É o contato do seu íntimo, do seu coração com Deus. Porque ela independe, inclusive, do intelecto. Uma pessoa simples, sem leitura, o intelecto, não importa. Eu costumo dizer que no nosso mundo hoje, eu acho que quanto mais simples, melhor é a oração, sabe? Mas não importa. Não importa o intelecto, não importa a formação. O que importa é a sua fé e confiança no Pai. Se estabelecer conexão com Ele, está orando. E quem ora, caminha com Deus. Quem caminha com Deus, caminha no caminho do bem. Faz o bem a si, faz o bem ao próximo. O tempo inteiro. Ele tem uma jornada. Então, se eu faço a minha oração matinal e fico com Deus o dia todo, meu dia vai ser todo bom. Eu vou levar alegria para as pessoas, eu vou ser motivo de bonança, não vou causar mal, por mais que eu tenha problemas. E ao deitar, se eu faço outra oração para agradecer pelo dia, para avaliar meu dia antes de dormir e agradecer pela oportunidade de estar vivo e seguir em frente, eu vou adquirindo forças para evitar coisas ruins, para me fortalecer e acreditar que na hora da dor e do sofrimento, Deus está comigo. E se Ele é por nós, quem será contra? Né? Ter esse amparo, que realmente existe, no caso, o Espiritismo nos explica, né? Através dos benfeitores espirituais, pessoas queridas. Eu perdi uma avó que eu amava tanto, essa avó está desencarnada, mas está viva. Você está sofrendo, ela está do teu lado, está te ajudando. Pode ter certeza disso. Uma mãe, um pai que já partiu, está do lado dos filhos com certeza. Eles não abandonam. Quem ama, não erra de endereço. Então, a gente tem que ter oração com o poder. É a principal ferramenta. Preventiva, corretiva, é a ferramenta para tudo. Marcos, dentro também dessas problemáticas e no caminho da solução, e o Espiritismo, ele também dialoga com, obviamente, a ciência, e a gente entende que, pelo que a gente acompanha nos relatos e nos estudos, vê que o Espiritismo dialoga também, obviamente, com a ciência no acompanhamento de algumas doenças. E a gente vê que hoje há muitos relatos de uma humanidade, de um modo geral, com muitas doenças de saúde mental. Muitas pessoas depressivas e, inclusive, que chegam às casas espíritas. Como é que o Espiritismo, os trabalhadores, de um modo geral, trabalham com essas pessoas, inclusive que chegam à casa espírita com problemas, inclusive diagnosticados por psiquiatras, que chegam com problemas que são, do ponto de vista científico, doentes, mas que também o Espiritismo chega e detecta que tem problemas espirituais. Como é que é esse choque de uma pessoa que está com um problema psiquiátrico, clínico, mas que também tem problema espiritual? A terapêutica espiritual, ela funciona da seguinte forma. Como nós somos seres que vivemos outras existências, outras vidas, e nas nossas relações imperfeitas nós desenvolvemos relações negativas, inimizades, então a gente tem essas pessoas como algozes. Então, quando a gente entra num estado de vulnerabilidade espiritual, esses algozes nos localizam e podem querer
piorar a nossa situação. É o que se chama de, em linguagem bem aqui tranquila, de processo obsessivo. Né? Ah, está obsidiado, processo obsessivo. O que é? Tem espíritos que nada mais são do que companheiros seus de outras vidas a quem você fez um mal, ou ele se sentiu mal com algo que você fez, e muito mal, e agora ele quer se vingar de você. E se ele encontra você vulnerável, se ele encontra uma brecha, algo que ele possa explorar, ele vai trabalhar aquilo dali para ele fazer se sentir mal. E aí, esse processo de depressão, um processo mais sério, se piora com essa obsessão. Então, na casa espírita, a pessoa vai chegar e vai ter, uma casa espírita vai ter os trabalhadores que vão recebê-la, acolhê-la, conversar, conhecer o caso e vão fazer, através da mediunidade de um médium, né, todo um trabalho de identificação desse processo, tentar descobrir quem são os obsessores, aplicar passes magnéticos, até mesmo passes espirituais na sessão, que são os espíritos que aplicam, visando reequilibrar a energia da pessoa. E nesse processo de descobrir, existe um diálogo daquela equipe quando se identifica um obsessor, mais de um, eles dialogam com esse obsessor, tentando mostrar para ele que não é vantagem para ele fazer aquilo. E esse processo é contínuo, vai sendo realizado e exige da pessoa o quê? Que ela mantenha a presença, que ela acredite que ele dali continue seguindo o tratamento médico, né? Jamais uma casa espírita vai confrontar qualquer indicação médica, nem o papel dela, ela faz o trabalho dela, né? E aí ela vai se tratando, mas faz em paralelo todo um trabalho de quê? De autoconhecimento, de buscar trabalhar o bem, aquelas causas do sofrimento que eu lhe falei, buscar fazer o bem, ajudar. Uma das terapêuticas espirituais mais recomendadas para quem sofre é fazer o bem quem está sofrendo mais do que você. Porque, por incrível que pareça, sempre tem alguém sofrendo mais do que outro. Ah, eu estou sofrendo... Tem alguém que está sofrendo mais do que você. Vai ajudar? Na literatura espírita, essa terapêutica ela é maravilhosa. Porque você passa a ver... Nossa, tem alguém que sofre mais do que eu. E você consegue, dali, reunir força para fazer o bem. E quando você faz o bem também aumenta para você, que vem para você. E aí você começa a fazer um trabalho. E aquele obsessor começa a se afastar, porque ele quer que você fique mal, ele quer que tudo esteja errado, você faça a coisa errada. Se ele vê você se organizando, reagindo, se recuperando, ele começa a perder força e vai se afastando. E aí, todo esse conjunto, né, disciplinar de tratamento vai somando forças e vai ajudando a pessoa a se recuperar. Então, o principal é ter fé, acreditar e manter essa linha de conduta aí, buscando ajuda e se ajudando para que você possa sair dessa. Porque sai, tudo passa. Toda dor tem data para acabar. Isso aí é certo. Pois é. Estamos caminhando aí para a parte final, Marcos. E como a gente estava falando aqui no início, realmente o tema ele é muito amplo, é muito extenso, com certeza. E o sofrimento e a terapêutica, obviamente, que jamais se esgotaria num tempo tão curto, obviamente, também não se esgotaria em uma palestra, em um livro, em um filme, ou seja, é extremamente rico. Então, nessa parte final aqui do tema de hoje, do programa Despertar, eu queria pedir, nessa parte final, ao nosso convidado, ao qual a gente agradece desde já a participação, Marcos Vinícius, duas coisas. Uma seria uma indicação, né, de uma bibliografia, ou de uma indicação, de um livro, ou de alguma coisa que alguém que pudesse desejar caminhar ou trilhar por essa temática de sofrimento e terapêutica, de um livro ou de um filme, alguma coisa que pudesse caminhar, uma indicação sobre isso, Marcos, e um desafio para uma resposta que eu vou fazer uma pergunta até, digamos, popular, como esse bate-papo. Se você pudesse nos dizer, Marcos, se existe alguma terapia para a gente, se é possível, se livrar do sofrimento, se é que existe. Olha que desafio dessa pergunta para a gente poder brindar, ou pelo menos deixar no ar, e que seja, não, obviamente, uma resposta definitiva, porque não há, obviamente, é uma brincadeira, mas que a gente traga como uma reflexão, né, até como forma mesmo da gente nos alertar, se é que existe essa terapia, digamos assim, como reflexão. Existe. Nós podemos nos livrar, sim, de sofrimentos futuros, né? Aquela cota que nós já construímos para nós temos que nos fortalecermos para poder passarmos por ele, porque sofrimento é a carga que eu dou ao fato, né? Eu costumo dizer o seguinte, indo para a sua primeira pergunta agora, antes da obra específica, o que se recomenda para quem quer sofrer menos?
Se fortalecer mais. Como é que eu me fortaleço espiritualmente? Vivendo uma vida cada vez mais edificante, realizando atividades que vão sempre me municiar, me fortalecer enquanto espírito, enquanto alma. Então lendo obras edificantes que vão falar sobre espiritualidade, pessoas de bem, realizando trabalhos do bem, ajudando pessoas, vendo pessoas que sofrem mais do que eu e eu estou ali tentando diminuir a dor delas, exercendo a compaixão, tirando do meu tempo, doando o meu espaço na vida para um irmão que está precisando da minha ajuda. Porque se eu tivesse no lugar dele, eu queria que ele me ajudasse. Não é bom receber ajuda que não precisa? A melhor coisa do mundo é você descobrir que não está só. Qualquer pessoa, quando sofre, se descobrir que não está só, já melhora. Só ter alguém do seu lado para segurar a sua mão já melhora. Então, você começa a guiar a sua vida no Evangelho de Jesus. Então, a obra primeira é o Evangelho de Jesus. Eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que Ótimo. tem uma coletânea ali para que eu chamo de Manual da Vida. Ali é o Manual da Vida. Obrigado pela dica, então, para quem está nos acompanhando. Tá certo? Tá certo. E aí a gente, realizando essas atividades edificantes, buscando guiar nossa vida cada vez mais, o dia a dia, com esses sentimentos nobres, a gente se fortalece. Seja para a prova individual, como para a prova coletiva. Quem se fortalece passa por uma pandemia sem se abalar. Ela compreende aquele processo e seja qual for os problemas que aconteçam ao seu redor, ela consegue viver com dignidade. E uma coisa importante, o Espiritismo trabalha o sofrimento, é preciso você acolher o sofrimento e não achar ele algo ruim, querer afastar, tá bom? Mas esse acolher não quer dizer que você não vai chorar e não vai doer. Isso aí é lei da natureza. Você vai chorar e vai doer, mas você não vai deixar de seguir em frente. Você vai chorar com dignidade e vai seguir sua vida em frente, amando, fazendo bem e buscando não realizar mais nada que lhe traga mais sofrimento. Que maravilha. Marcos, obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado a Por você. despertar aí em algumas pessoas, com certeza. E a gente pede que vocês espalhem essa ideia, compartilhem aí no YouTube para outras pessoas, com certeza, para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Despertar à Luz do Conhecimento.